Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem é a casa do oleiro. Meus amados, abram as suas Bíblias em Jeremias capítulo 18. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Glória a Deus, irmãos. A casa do oleiro é um lugar em que se trabalha o barro, a massa bruta, a massa informe do barro que chega às suas mãos. Ele vai moldando o barro de acordo com a sua vontade. Vasos podem chegar por lá quebrados, objetos quebrados, e ele então poderá, com as suas mãos, com a sua arte, com a sua ciência, com o seu dom, ele poderá transformar esse vaso ou qualquer objeto de barro. Ou ele pode destruir tudo e fazer outro com a massa de que ele dispõe. Amém? Eu fico aqui meditando como Jeremias realmente obedeceu a voz do Senhor e desceu à casa do oleiro. Desceu e ficou observando e meditando como que o oleiro fazia um vaso, um objeto, e como ele trabalhava bem a massa. E enquanto ele observava isto, Deus falava com ele. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós, irmãos, somos para o Senhor como o vaso nas mãos do oleiro, como a massa bruta nas mãos do oleiro, que molda, que faz, que transforma segundo a sua vontade. E através dessa mensagem, o Senhor estava ensinando aquele seu povo, usando Jeremias para que fosse um instrumento para que transmitisse ao povo que todo o Israel estava nas mãos do Senhor, e o Senhor poderia, de acordo com a sua vontade, quebrá-los, sujeitá-los, para que eles fossem transformados, para que não fossem vasos de desonra, mas vasos de honra. Nós podemos descer à casa do oleiro em várias situações, meus irmãos. Deus pode nos proporcionar sofrimentos, mas com o objetivo e com o plano de nos restaurar, de fazer com que nós deixamos um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade e de tantas outras coisas, para que depois dessa descida, muitas vezes dolorosa, muitas vezes difícil, nós possamos sair dali restaurados, arrependidos e perdoados. E todos nós, na nossa vida cristã, descemos à casa do oleiro uma ou mais vezes. Às vezes nós nem percebemos que o Senhor está procurando, pelos seus meios, transformar a nossa vida. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser uma perda enorme em nossa vida, e tantos problemas que podem ocorrer na nossa caminhada,
que Deus coloca esses tropeços para exatamente nos aperfeiçoar. Porque do contrário, nós continuaríamos achando que estávamos abafando, que estava de bem com a vida, que não deveríamos, não precisaríamos de nenhuma transformação, de nenhuma restauração. Mas Deus nos olha de modo muito mais profundo e olha o nosso interior, o nosso espírito, e nos acha falho, dizendo: não, você é um vaso quebrado, você precisa ser quebrado, você precisa ser transformado, e vai ter que descer sim. O único homem na face da terra que não precisou descer a casa do oleiro foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o oleiro que muitas vezes precisa nos quebrar, nos fazer mais humildes, quebrar a nossa arrogância. Todos nós temos um pouco de arrogância, um pouco de orgulho e um pouco de vaidade. E quando esse limite está muito elevado aos olhos do Senhor, Ele procura quebrar. Por quê? Porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus castiga e repreende